Bom dia a todos. Esse assunto que o Evangelho nos convida, e que a Janaína leu para nós, nos toca muito, porque o que a gente presencia, ou que muitos de nós já vivenciou, talvez nem seja nessa encarnação, mas com certeza, se todos nós estamos ouvindo hoje esse assunto de órfão, de orfandade, temos de alguma maneira compromissos nessa área, não é? Compromissos em todos os sentidos. E muitas vezes até o despertar é o que o Evangelho nos convida, despertar o que existe de melhor em nós, trazer para o outro aquilo que existe de melhor. Abrir os nossos olhos e sair desse nosso mundo em que nós ainda colocamos como família só a família consanguínea. Tudo para nós, e quando nós nos fechamos desta maneira, nós não conseguimos ver a dor, a dificuldade que está acontecendo lá fora. Então, é apenas um convite. A gente fala apenas porque não se trata aqui do Evangelho de se fazer cobrança e nem exigir nada que nós não possamos fazer. Então, nesse folheto que foi distribuído para vocês, nessa primeira parte, ele vem definindo para a gente que órfão é todo aquele que não dispõe do carinho, do apoio, da confiança de um pai, de uma mãe, de um adulto que o sustenta num determinado período de vida, justamente o período de maior carência. Porque a orfandade é um estado que todos nós, em algum momento, se encontra ou já se encontrou. Então, ele vem colocando muito claramente que no Livro dos Espíritos, inclusive, tem uma questão que fala da necessidade da pobreza, de vivenciar. Uma hora a gente vivencia mais abastado, com mais condições, não é? Na pobreza, na riqueza, no abandono ou não no abandono. Mas coloca para a gente que é necessário. Mas a miséria é uma falha ainda da alma, do espírito que está encarnado e que não presta atenção na lei do amor, da caridade. Então, com esse egoísmo, com essa situação, nós não aliviamos aquilo que o outro ou que nós mesmos precisamos passar. Então, aparentemente, não é o que se escuta, que é um caos. É realmente um abandono, uma tristeza, é uma dificuldade muito grande, e que por mais que hoje alguns já se sensibilizam, é muita revolta, muita raiva, muita incompreensão, e que cruzamos os braços e culpamos a sociedade, culpamos a parte, não é, econômica, a parte política, esquecendo de que cada um de nós pode fazer a sua parte. Então, esse abandono, entre aspas, existe na matéria, na vivência, por determinados períodos. Mas nunca, é isso que nós precisamos nos fixar, jamais somos abandonados pelo Pai, por Deus nosso Pai. Se nós não tivermos a certeza de que somos filhos de Deus, que Jesus, nosso irmão maior, que jurou, por assim dizer, prometeu não abandonar, não deixarmos órfãos, em que esses espíritos, pela trajetória reencarnatória, já adquiriram esse amor pela humanidade, estão aqui conosco. Vai em frente, segue,
chora um pouquinho, mas não se desespere, tudo vai passar. E intercede, e coloca sempre alguém perto da gente, perto daquele, para dar sustentação naquele momento. Mas só que nós precisamos estar atentos. No Evangelho, que se trata de um apelo do Espírito em que vai olhando as dificuldades de cada um, é uma passagem belíssima em que vai sussurrando às mães que não têm nem o leite para dar aos filhos, e vai sussurrando coragem, fé, esperança, e vai sensibilizando alguém que esteja do lado, que possa ajudar para acudir. Não é uma criança sem mãe, não é um órfão sem a mãe, sem a matéria, o físico, alguém ao do lado. Mas é um órfão que necessita, a mãe necessita, o filho de ajuda e que possa alguém adotar naquele momento aquele coração. A gente lembra no Evangelho, Jesus voltando, belíssimo esse livro, em que o autor, o Espírito, passa para a gente um diálogo de Maria de Magdala com Jesus. E ela, com aquela vida, de complicações, de várias experiências com companheiros, mas ela sentindo-se infeliz, porque ela passou por ela companheiros com bons sentimentos, honestos, que queria tirar ela daquela vida e formar uma família e fazê-la então mãe, e ela se recusou. Então ela pergunta a Jesus se ela seria castigada por não cumprir os desígnios de mãe. E ele coloca-se: nem todas as criaturas, na posição de homem e mulher, vieram à terra para serem pais e mães. Há alguns designados para outras tarefas, e por vezes mais excelentes, como a de ser pai e mãe de todos os que o cercam. Então você vê que o amor é muito mais do que esse entendimento nosso, da posse, do filho, da mãe, do irmão, do namorado. O amor é universal, o amor é fraternal. Então ela obedece a Jesus, compreende, porque ela mudou, ela venceu a ela mesma, aqueles espíritos obsessores, ela conseguiu trazer para ela de outra forma, pela sua transformação, e ela vai adotar os filhos do Calvário. Ela vai lá no meio daquelas pessoas com lepra e que eram rejeitados na sociedade de forma muito severa. Então aí coloca-se, e tem a fala, como a fala de Jesus, disse assim: levanta-te e vai, Maria, em busca dos filhos que não pudeste ter, os filhos do Calvário, daqueles que trazem em seus corpos as mesmas chagas impostas pelos homens em mim. E não duvides de que o teu amor por eles te salvará de todas as agressões da consciência, porque ele te libertará das trevas, brilhando eternamente na luz do amor. E ela segue, e ela dá conta. E o que o Evangelho vem trazendo para a gente, que se nós soubermos da nossa trajetória anterior, viríamos que é um dever nosso para com aquele que nós encontramos, por assim dizer. Quantos corações são adotados que não sabem por quê, apareceu de repente aqui perto de mim, ou o sobrinho, ou o avó com o neto, e eu não sei por que eu me encantei, eu não sei o que aconteceu. Ou então,
a tentativa de ser mãe. Quem que não passou, né, essa experiência aqui, de um esforço de tratamentos seríssimos, dos abortos voluntários, naturais, em que aquela expectativa, aquelas frustrações e aquele desejo de ser mãe. Aquele desejo. Que desejo é esse? Que ligação que nós temos com alguma coisa que nos faz ver a meta é essa? E que aparentemente no início é uma realização daquele que adota. Mas na verdade não acredito nisso. Acredito que é a paz que depois que se tem adoção ou se ajuda de alguma maneira, aquela paz interior, aquela felicidade do encontro com aquele espírito que não sabemos. Foi inimigo do passado, que importa? Foi aquele espírito que vem até nós para nos ajudar a caminhada? Sabemos. Sabemos que houve oportunidade de que um fala com o outro, cheguei, estou aqui. Então essa orfandade é de criança do abandono, é da adolescência, porque a gente vê que é muito difícil vencer a nós mesmos. Não. Por comodismo, não. Ele precisa passar por aquela situação. Sim. Mas você também precisa dar conta do desenvolver o sentimento. Isso faz parte da nossa reencarnação. E quantos de nós sabe o que precisa fazer certinho? Nós estamos lendo, o Evangelho nos diz fazer isso, precisamos vencer determinada situação, todos somos preparados para reencarnar, para dar conta desse compromisso. Como diz aqui no início, esses espíritos não estão abandonados por Deus. No entanto, nós damos conta? E que bênção, que graça quando alguém chega perto de nós, intercede, ajuda. Espera aí, pensa, que nós nem sabemos que estão orando e pedindo por nós, e que a gente recua diante, às vezes, de um comprometimento seríssimo que queríamos, ou uma insatisfação, ou ódio, uma raiva, uma atitude menos boa. Não somos adotados? Por outro lado, nós precisamos nos deixar ser adotados. Nas nossas perdas reais, por assim dizer, mas muitas vezes nós nos fixamos em perdas que já não são perdas. E nos fechamos à ajuda e não permitimos sair daquele estado de orfandade. Precisamos rever isso, porque não estamos sozinhos. Lembramos dessa forma diferente e variada de adoção. A gente já sempre fala sobre isso, o Divaldo, né? Divaldo é pai de quantas crianças que ele adotou, né? Na Casa do Caminho. E, particularmente, ele tinha um caderninho, ele nos conta, O Semeador de Estrela, que é um livro muito bom, e conta, uma das histórias é essa. Ele tinha um caderninho em que colocava o nome das pessoas que ele achava que poderiam estar em dificuldade, sensibilizando, pegava o jornal, e no desses nomes estava um trabalhador que suicidou no trem, se jogou no trem. Então, nós imaginamos a condição desse espírito, não é? Na erraticidade, todo momento o impacto daquela ação dele, porque o espírito, ainda ligado com todos os fluidos, não é? Ele recebe de Divaldo essas preces, sempre intercedendo por ele.
com essa atitude dele, houve um desequilíbrio maior ainda domiciliar dos filhos com a mulher. Mas a luta dele, a dor desse espírito era muito grande. 8 anos, 15 anos para sair dessa dificuldade e na intercessão dessas preces. Senhor, ele não teve a intenção de suicidar, ele estava numa situação difícil e ele conseguiu, aos poucos, ir ouvindo aquele apelo, alguém falando o nome dele, aquela oração que já acalentava seu coração, e foi atraído e foi permitido estar perto de Divaldo, com vibrações muito diferentes, e não conseguia ainda ser visto, mas ele acompanhava tudo que Divaldo falou. Então foi graças a essa adoção que esse espírito conseguiu se reerguer. E quando Divaldo estava triste, chorando, preocupado em dar conta de tantos compromissos, porque afinal de contas ele está ainda, ainda na tarefa de se organizar em todos os sentidos, aí aparece esse espírito para ele, dizendo: não fica assim, Divaldo. Foi graças às suas atitudes, à sua intervenção, que hoje muitos de outros conseguem se reerguer. Então, foi ou não foi uma adoção? Quanto que ajuda, não só quando você faz uma atitude para alguém em específico, todos aqueles que se encontram naquela necessidade, a espiritualidade amiga conduz para serem ajudados. Então, não importa a condição financeira, não importa. E nós não poderíamos deixar de também lembrar de que, como uma situação que nós podemos achar que é impossível, como que eu vou ajudar alguém no estado em que eu me encontro? Não é assim que nós falamos? Como que eu vou doar o que eu não tenho? Engano. Na questão 888 do Livro dos Espíritos, eles falam claramente para a gente que existe sim os espíritos superiores que ajudam aonde quer que se encontre, quando estiver encarnado ou desencarnado. Mas também vem nos lembrar que aqueles outros que se sentem inferiores, por assim dizer, têm toda a condição de ajudar. Então, a Dama da Caridade nos conta sobre esse espírito que sempre está comunicando com a gente, que é uma das mentoras da casa, que ela, a gente fala Mãe Benedita, e que uma das encarnações dela, ela foi escrava, e carinhosamente, pela parte humilde, ela vem se apresentando daquele jeitinho, que a gente gosta de ouvir carinhosamente. Mas numa das encarnações, ela teve um processo seríssimo de obsessão. E largou casa, largou tudo, e andava pelas ruas, num processo de desequilíbrio, e muitas vezes foi presa. E uma das vezes ela ouviu uma voz dizendo: ajuda as crianças que você vai ficar boa. E ela começa, então, a ajudar aquelas crianças de rua. Ela começa a adotar aquelas crianças de rua. Tem uma casa abandonada e é ali que ela se instala com as crianças. E não tendo nada para comer, ela ia com as crianças, com a panela, com a lata velha, batendo, fazendo barulho pela cidade, chamando a atenção de quem quer que passasse. As pessoas saíam das casas, e sensibilizando com aquela situação, ia fazendo as doações. E isso ela ia melhorando, e o trabalho permanente, persistente dela, perseverante, e ela ia e começou a ter doações maiores, no sentido de ajuda, de instalação, e não só ela
adotou e fez dos órfãos, das crianças, mas também dos idosos. Então, ela teve conhecimento da doutrina espírita, não é? E ela ficou curada. E hoje esse espírito que nos incentiva a dizer, vocês também podem fazer, tá? É nesse livro Dama da Caridade. Então, esse evangelho aqui vem dizendo para a gente que é isso daí, quando achei muito interessante no livro Socorro e Solução, porque a gente ora, nós oramos, e diz que pedir vos será dado, não é? Como se isso não tivesse a necessidade do que nos perguntarmos, o que nós temos para que seja multiplicado. Então ele coloca assim para a gente, a causa da não concretização do pedido feito por meio de uma oração é a postura mental de só querer algo e não pensar em doar-se. Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero. Senhor, mas o que nós estamos colocando ali no altar? Qual é a nossa participação para que possa ser multiplicado? E também diz para a gente, quem deseja ser auxiliado por Deus, precisa ser um canal do auxílio ao semelhante. Ouviram essa, gente? Quem deseja ser auxiliado por Deus, precisa ser um canal de auxílio ao semelhante. Fazer alguém feliz é a prece mais forte que podemos fazer em nosso favor. Então, é fazer. Pode fazer? Faça. De que maneira? Vamos fazer. É muito gratificante você perguntarmos assim, né? Quem adota, a gente já tem contato com pessoas que já fizeram, que já falaram, adotando crianças, mas na consciência de que é adotado, sendo o mais aberta possível e usando mais a verdade possível, dizendo, você, minha filha, é adotada. Adotada no sentido que eu fui te buscar lá. Alguém emprestou sua barriga para que você viesse até mim, mas você é minha. No sentido, você veio para mim. Então, isso é gratificante, porque a criança também já começa em bebê ouvindo, ou outra ouvindo, e não tendo diferencial, para que as mentiras cobrindo com os preconceitos também não criem problemas maiores. Então, essas viciações, essas dificuldades do espírito, é a criança abandonada, são os nossos filhos consanguíneos, porque é muito orgulho nosso dizermos que a criança que eu adotei é a criança que me dá maior desgosto, que passa por esse problema, com viciações. Ainda se escuta isso como se fosse nosso, não tivesse problema, dificuldades. É o espírito que precisa ser ajudado, é por isso que está conosco. Não são inimigos, são almas que se reencontram a todo momento. O estranho, o mendigo, ou alguém que nos testa, tudo isso são reencontros. Ninguém é indiferente a ninguém, ninguém é estranho a ninguém, não é? E a gente vê, como diz o Guilherme, do nosso horário, no chão de rosas, fechando, fala assim para a gente. Quem passa a compreender Jesus é seu instrumento de trabalho, não é? E coloca assim,
As ruas estão cheias de gente andando, paradas e por vezes deitadas na calçada. Entre todos esses seres, deve aproximar-te mais dos que sofrem, dos pobres, dos enfermos, dos que choram dormindo nas ruas, por lhes faltar um teto comum, uma pedra para reclinar a cabeça, no dizer de Jesus. Vá até eles, meu filho, e dar-lhes a mão. Não recuses o carinho para os que padecem. Eles precisam do teu amor. E diz, confia em Deus nas tuas lutas provenientes dele mesmo. Às vezes, o que se encontra usando como teto a rua e como família os que passam, só preciso de um toque de ânimo para mudar a vida e despertar seus próprios valores. Se pode fazer isso, faça em nome do amor, que não te faltará a ajuda dos benfeitores espirituais. Sê um instrumento deles, que a alegria brotará em teu coração em forma de paz, tornando um coração de luz. Lembremos Jesus quando diz: bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Se serves do canal Dia do Mestre, está bem e muito bem. Que Jesus nos abençoe.